Olá, amigos, boa noite. Desejo a todos muita paz e é com muita alegria que vamos para o programa de número 25 do livro O Médico Jesus, livro de José Carlos de Luca, publicado pela Intelitera. Então, eu vou colocar agora aqui nos nossos comentários o capítulo de hoje. A doença como caminho da cura. Boa noite, mãezinha, seja bem-vinda. Vamos fixar o comentário. Entrei um minutinho mais cedo, né? Vamos mandar para o pessoal do grupo, para eles saberem que estamos aqui ao vivo. Boa noite, Hamilton, seja bem-vindo. Boa recuperação para o nosso amigo que pegou dengue, né? A dengue não tá dando sossego aí no nosso Brasil. Aqui em Santa Catarina tá feio de novo. Mas esperamos que isso tudo também passe, né? Vamos aguardar o pessoal ir chegando. No recadinho de hoje, continuo lendo esse livro aqui, 30 anos com Chico Xavier, que é do Clóvis Tavares, meu primeiro livro desse autor, um livro muito bacana que eu adquiri no Clube do Livro pela FERGS, a federação ali do Rio Grande do Sul que passou, né, por aquela tristeza toda da enchente, uma tragédia, né? E estão também dando a volta por cima, como tantos por lá, né? Jaque, querida, boa noite. E tô colocando nos stories, lá nos destaques, alguma coisa sobre o livro. Eu percebo que Clóvis Tavares, que já desencarnou, né? Ele gostava muito de poesia, assim como o Chico. Tem bastante poesia no meio do livro, sabe? Lá do livro Parnaso Além Túmulo e outras poesias também trazidas pelo Chico, particularmente também para ele. Muito interessante. E no nosso bom dia, Aline, bom dia, boa noite. Falei bom dia, fiquei no bom dia, né? Nas nossas reflexões de toda manhã que eu posto, né, naqueles rios, eu estou tirando desse livro Meditações Diárias, do Ellerson Santos, psicografia dele, né, da irmã Sheila. E olha que bacana, eu fiquei sabendo ontem ou anteontem que esse autor vai vir aqui para minha cidade fazer uma palestra, porque o nosso centro está comemorando 80 anos. Que coisa linda, né? E na nossa harmonização de hoje, para começar aqui o nosso estudo, eu trouxe do capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, do Evangelho segundo o Espiritismo, do item 9, um texto que eu achei que encaixa muito bem no que nós vamos falar. Deixa eu ver, é uma mensagem trazida a reflexões aqui do Kardec mesmo, em relação ao Evangelho de Lucas, na parte dos bem-aventurados os aflitos, tá? Deixa eu ler o que o Kardec nos diz. Não se deve pensar que todos os sofrimentos suportados neste mundo sejam necessariamente a indicação de uma determinada falta. São, na maioria das vezes, provas escolhidas pelo Espírito para concluir sua purificação e apressar o seu progresso. Assim, a expiação serve sempre de prova. Porém, a prova nem sempre é uma expiação. A expiação ela é imposta
ao espírito, né? Pelas faltas cometidas. E as provações, muitas a gente pode participar ativamente, escolhendo dentro de um leque, né, de possibilidades, dependendo da evolução de cada espírito. Então, a gente percebe nessa fala do Evangelho que nem todo sofrimento se origina da falta que a gente comete, né? Às vezes, aqui fala que os espíritos podem sim buscar no sofrimento as provas necessárias para finalizar a sua depuração e seguir o seu progresso, certo? A gente vai entender melhor durante a live, porque fala disso, a doença é o caminho da cura, diz aqui nosso querido José Carlos de Luca. O José chegou aqui, boa noite. Esther também chegou com a gente. Bárbara. A Eliane, eu já dei boa noite. A Célia, querida, boa noite. Tiago também está com a gente. Sejam todos bem-vindos. Então, nosso último programa assim, teve como tema principal o perdão, né? A live iniciou no sentido assim, de que não devemos aceitar, que era o título, não devemos aceitar ficar magoados, e a nossa conversa daí fluiu por essa linha, né? E englobou também auto-amor, auto-perdão. Foi bem interessante. E hoje o capítulo, então, se intitula A Doença é o Caminho da Cura, como eu já falei, né? E quem dá o start nesse capítulo é Emmanuel, com uma mensagem do livro Fonte Viva. Vamos ler. Não te perturbes, pois diante da luta, e observa. O que te parece derrota, muitas vezes é vitória. E o que se te afigura em favor da tua morte é contribuição para o teu engrandecimento na vida eterna. Vejam bem, né? Quem tem já bem claro assim, na sua mente que a vida aqui no corpo físico é transitório, que a vida espiritual é aquela que permanecerá para sempre, compreende melhor essa passagem, né? Que essa passagem aqui na Terra, ela realmente é muito breve diante do todo, diante daquilo que já vivemos e da jornada que ainda temos pela frente. E na questão 115 do Livro dos Espíritos, diz uma resposta dos Espíritos para Kardec. Diz o seguinte: a vida do homem tem término, ao passo que a dos Espíritos se prolonga ao infinito. Então, quando o nosso olhar amplifica, nós saímos daquela bolha e percebemos que, dentro do nosso texto aqui, estar doente pode não ser realmente o que queremos, porque ninguém quer ficar doente, né? Mas sim, pode ser aquilo que necessitamos para sair daquele casulo fechado, na zona de conforto, muitas vezes, às vezes uma estagnação, ou até dentro das nossas emoções, porque a gente entra muitas vezes num piloto automático e não percebe, né? E tudo isso que acontece é para a nossa transformação. E para também que a gente possa viver toda a nossa potência da alma, né? Para tudo aquilo que nós somos realmente criados para ser. Então, usando uma analogia, seria como construir um navio e deixar ele lá paradinho no cais. Não dá, não faz sentido, né? Ele precisa produzir. Então, sim, todos nós temos o poder de escolha, temos atributos para o nosso desenvolvimento. Entre esses atributos temos o quê? O pensamento poderoso,
Somos o que pensamos. A vontade, estudar a vontade, faz a gente despertar para muita coisa. Um dia, quem sabe, eu faço uma live só voltada para esse assunto da vontade, porque é muito interessante. Gera, assim, muito assunto filosófico, mas é muito interessante. Miriam, querida, que saudade, seja muito bem-vinda. Feliz de te ver aqui, amiga. A Kátia chegou aí com a gente também, beijão. Então é isso, né? Vamos continuar aqui. Então, nós temos o poder da escolha e parar. Cristalizar é se contentar com pouco, né? Então, temos muito para receber da vida, muito além desses altos e baixos que a gente vivencia pela nossa evolução atual, né? Por ainda estarmos afastados da nossa essência divina. Deus quer que nós vivamos em abundância, não na falta, né? Quer que a gente viva a felicidade real. Mas essa felicidade real, ela depende muito do nosso esforço no momento presente, desde já. Então, enquanto não aprendemos, enquanto não validamos o verdadeiro significado da vida, quando nos colocamos em prática, quando nós colocamos em prática o que Jesus ensinou, que é amar a Deus sobre todas as coisas, amar ao próximo como a si mesmo, nós vamos, mesmo assim, experienciando desafios, né? Nesse processo, nós sim vamos ainda experienciar desafios, nós vamos experienciar sofrimentos purificadores, né? E um exemplo disso são as doenças, que, como diz o texto ali do Emmanuel, parecem derrota, mas, na verdade, o que nos fará crescer é o que nos fará crescer espiritualmente, desde que nós soubermos tirar dela a lição que ela traz. Deixa eu tomar uma aguinha. Boa noite, Mônica, seja bem-vinda. Saudade de você. Sempre que nós escolhemos, lá no plano espiritual, ainda antes de renascer, né? Vivenciar uma doença, não é para punir o nosso eu, certo? Não é, a gente tem que tirar isso da nossa cabeça. Não é para sofrer. O espírito, tendo uma amplitude maior, estando no mundo espiritual, escolhe, às vezes, alguma doença. Isso existem, assim, N situações. A gente não pode dizer, se eu fiquei doente é porque eu escolhi lá no plano espiritual. Então, tem muitas situações, né? É complexo, mas assim, a gente está fazendo um apanhado dentro do assunto de hoje, né? O que o espírito faz? Ele pede, muitas vezes sim, ele pede algum problema de saúde para justamente o reequilíbrio dos sentimentos, para o reequilíbrio da nossa mente. E parece estranho, mas é importante a gente entender isso, né? E outra coisa que nós não podemos nunca esquecer é que nós estamos todos submetidos a leis divinas, e entre elas a lei de causa e efeito. Então, dores semeadas são dores colhidas. É o livre-arbítrio que temos sempre, são nossas escolhas. E nem sempre nós escolhemos a doença para reparar erros, né? Nós podemos, por exemplo, escolher vir como médiuns ostensivos para auxiliar nos dois lados da vida. Então, é um trabalho muito bonito quando a mediunidade é com Jesus, sem cobrar, né? Fazer isso por amor, sabendo que vai auxiliar a muitos, é um trabalho que pode sim trazer muitos resgates,
muita reparação, né? Podemos escolher, por exemplo, vir como profissionais da saúde, olha o Hamilton aí, né? Da saúde, auxiliando assim a aliviar tantas dores, né? De tantas pessoas. Pode vir escolhendo ser um professor, espalhando conhecimento. O que mais que um professor faz? Acolhe, dá atenção, né? Quantos ensinamentos a tantos corações. Então, não é só pela doença que eu posso resgatar, ou eu fiz algum mal, então eu tenho que resgatar pelo mal. Não, vai das nossas escolhas, e como eu falei lá no comecinho da live, nós temos um leque de opções dentro do nosso estágio evolutivo. Então, muita coisa, a espiritualidade que ajuda nesse desenrolar aí de organizar a nossa próxima existência, né? Nada é assim fechado, é assim e pronto. Tudo é bem complexo, vai depender de cada pessoa, de cada história, de cada situação. Quando a escolha é passar por alguma doença, então a gente tem que lembrar que não é castigo, né? Mas para o aprendizado e desenvolvimento, além de trazer purificação para o nosso espírito, a nossa alma, que a essência do nosso espírito já é limpa. Nós estamos retirando as camadas, purificando, né? O perispírito também vai se cada vez ficando mais suave, mais leve, cada vez nós vamos estar mais próximos da nossa divindade, que é o nosso eu mais profundo. E mais próximos de Deus também, né? Ainda quanto aos profissionais da saúde, por exemplo, alguém que escolhe estudar medicina. Sabemos que é um curso caríssimo, né? E muitos, então, não têm condições, estudam muito para conseguir entrar numa federal. Imagina a vida desse adolescente que se dedica totalmente ao estudo para entrar numa faculdade de medicina. Então, essa pessoa, ela não tem tempo para se divertir, para sair com amigos, ela estuda muito, dedica muito do seu tempo, né, para conseguir entrar numa faculdade dessa. Então, vejam que é um processo. Ser um médico não é só, a gente só olha para o médico lá formado, atendendo seus pacientes. Hoje eu estava até conversando com a mãe, a dedicação do médico, do pai, da mãe, lá da família, o quanto esse homem é dedicado, quanta responsabilidade, quanto comprometimento com a medicina ele tem, né? Para ele não tem horário, ele passou por dengue, mal se recuperou, corre lá, toma um soro e continua atendendo os seus pacientes. Então, olha só que resgate bonito, não é? Ou quem sabe há uma aprovação que ele pediu, como nós lemos lá no início, falando do Evangelho segundo o Espiritismo, não é? Então, assim, nós temos muitos exemplos. Então, nem sempre eu escolho passar por uma doença, né? Mas pode ser sim. Eu posso escolher também, se estiver dentro daquele meu leque de opções, para terminar aquele processo de purificação e seguir no meu progresso, na minha evolução, para cada vez um mundos mais superiores, que vai chegar um momento que nós não precisaremos mais reencarnar em locais como a Terra, em corpos tão densos. Batista, boa noite. Sônia, querida, seja bem-vinda, todos vocês. Deixa eu ver aqui, Maikiel, a Denise também entrou com a gente, Antonieta, sejam todos bem-vindos. Estamos falando do livro Médico Jesus, para quem entrou agora, né, não conhecia ainda. E, enfim, vamos continuar aqui. Porque alguns espíritos também precisam passar por certas doenças tão sérias, né? Por exemplo,
às vezes a gente não fez mal para outra pessoa diretamente, né? Às vezes a gente fez mal para nós mesmos em outra vida. Por exemplo, quando eu faço um aborto, eu estou prejudicando algum outro espírito, mas eu estou prejudicando a mim também, né? Quando eu cometo um suicídio, quem sabe, a gente não sabe se a gente já não cometeu, né? Porque nós não vivemos uma ou duas ou três vidas, nós já vivemos muitas vidas aí, né? O uso de drogas, tudo isso prejudica o nosso ser. E esses miasmas que vão se formando no nosso perispírito, essas marcas, elas precisam ser drenadas e por isso, muitas vezes, sim, podemos chegar a escolher algumas doenças. Mas nunca é regra, tá? Nunca é regra. Maria, boa noite. Então, quando compreendemos melhor todos esses processos do desenvolvimento humano, pensando em nós como seres integrais, né? Corpo e alma, é claro que nós iremos agir com mais resignação. E isso é sobre obediência às leis divinas. Essa é a obediência a Deus, essa compreensão. Não é algo obrigatório, a pessoa começa a compreender os processos da vida e isso é natural. Compreende que estamos submetidos a leis divinas e que Deus é maior que tudo. Diário Rosa, boa noite, seja bem-vinda. E sempre, meus amigos, com muita humildade, né? Porque quando nós aceitamos que Deus está acima de tudo, que Ele é poder, amor, justiça, nós estamos sendo orgulhosos. Então, nesse caso também entra essa obediência, essa humildade. Entendendo, sim, que ainda estamos resgatando erros cometidos no passado, muitas vezes nessa vida ainda, né? Mas muitas coisas do passado. Isso tudo vem para a purificação do nosso espírito. Todos nós estamos ainda aqui na Terra porque ainda estamos purificando o nosso espírito. Então, sentir nos processos da doença a gratidão é para quem já entende que está reparando e está de verdade se curando, né? Então, se eu estou doente e mesmo assim eu consigo agradecer a Deus e tiro dali alguma lição, eu já entendo um pouco, consigo compreender que Deus é amor e bondade e que tudo que chega até mim é para o meu bem, mesmo que no momento eu não compreenda tão perfeitamente, né? Ah, Maria, olha, Maria, sempre faça suas orações, viu? Sempre tenha fé em Deus, porque quando a gente começa a mudar nosso pensamento, sempre, a gente falou bastante aqui nas outras lives de mudar interruptor do negativo para o positivo, vai criando esse hábito positivo e quando a gente percebe, as coisas começam a dar um pouco mais certo do que errado na nossa vida, né? Então, tudo parte da nossa mente. Nós somos o que pensamos. Precisamos confiar sempre em Deus. E é um processo, não é do dia para a noite, né? Quando a gente passa por situação difícil, eu sei que não é fácil, mas nós precisamos sempre ter fé, alimentar e cultivar essa fé, porque com certeza seremos sempre auxiliados, viu, Maria? E outra coisa, seguindo aqui no nosso livro, né? Essas pessoas que já conseguem ser gratas por tudo, como Paulo, né, diz lá nas cartas de Paulo, em tudo dai graças, essas pessoas que já conseguem agradecer em todas as situações difíceis e boas, também
vão entender que graças a Deus, sempre em primeiro lugar, e graças ao nosso esforço também, nós já não estamos causando mais tanta dor e sofrimento. Né? Se nós estamos reparando algo, por isso podemos agradecer. Porque só de pensar que nós não estamos gerando dor e sofrimento nos outros, nós já podemos agradecer e muito. Porque fazendo isso, nós estamos trabalhando o nosso auto-amor, nós não estamos mais gerando também outros resgates para que nós passamos por dor lá na frente. E eu também, antes de ler o que o José trouxe, ele traz uma mensagem bonita também para Maria, né? Eu quero deixar bem claro aqui que nós não devemos nunca buscar dor e sofrimento, né? Dentro desse assunto que nós estamos vendo aqui, que a dor é o caminho para a cura, que a doença é o caminho da cura. Não é que nós vamos buscar a dor e o sofrimento, isso não é saudável, né? Mas quando damos o nosso melhor e mesmo assim acontece uma situação difícil na nossa vida, que a dor chega, a doença chega, ela não chegou por acaso, certo? Tudo obedece leis divinas, tudo obedece à lei de justiça divina. E essa lei, gente, sempre vem acompanhada da misericórdia de Deus, que nos envia desde que nós não nos revoltemos, né? Porque daí a gente entra em conexão com Deus através da oração, da prece, da fé. Bons espíritos que nos auxiliam nesses momentos difíceis, porque eles acontecem na nossa vida. Mas a gente precisa se manter firme e forte também nos momentos difíceis, né? A felicidade, ela pode estar conosco desde já, desde que a gente se mantenha num padrão mais elevado possível, porque eu sei que quando o sofrimento bate é difícil a gente manter o equilíbrio, mas a gente precisa se esforçar. Precisamos ter essa consciência, né, que todo sofrimento que eu vivo, eu plantei em algum momento, seja nessa vida ou em alguma vida anterior a essa, ou outras vidas, né? Ó, José diz para Maria, tenha fé. Que eu era assim também um dia eu mudei com a fé, pensando positivamente. E essas lives, né, José? Vamos indicar para Maria, olha, assista, as lives anteriores estão gravadas, poder da palavra, do pensamento, tem muita coisa boa aí para você ouvir, fazer troca aqui com a gente, viu? Seja bem-vinda. E a minha mãe, a Cida, diz, é preciso cuidar das emoções, afastar a ansiedade. Olha, como a ansiedade, ela que é algo natural ainda em nós, né? Ela até nos protege de certa forma, mas quando ela vem dessa forma tóxica, é complicado mesmo, para que quando a gente passa por momentos difíceis e ela toma conta, a gente perde um pouco o controle. Então, que a gente trabalhe as nossas emoções sempre, né? Fazendo meditações, lendo bons livros, ouvindo música agradável, fazendo exercício físico, aquelas coisas que a gente sempre fala aqui, porque quando chega um momento difícil, isso já é um hábito e mais fácil a gente consegue, dentro daquelas oscilações, entrar no caminho do meio, né? Certo, Maria, sim. A ansiedade, hoje é difícil dizer que alguém que não tem ansiedade, né? Todos nós, eu também passei por momentos difíceis de ansiedade. Então, a gente precisa realmente tentar ter bons hábitos, como eu falei, para a gente conseguir se manter nos momentos difíceis, principalmente. Porque nos momentos bons, é tão bom, tudo tranquilo, né? Mas quando aperta... Então, é bom a gente sempre estar se esforçando e trabalhando o nosso mundo interior, né? Boa noite, Mara, querida, seja bem-vinda.
E agora nós vamos para a primeira parte. Hoje o texto é curtinho, viu? De Luca, então, vai falar agora a respeito também do que a gente já conversou um pouco aqui. Deus não está jogando dados. Quando a vida traz um não, há sempre um sim oculto em alguma parte do quebra-cabeça da nossa existência. As vitórias não são apenas constituídas de pequenas conquistas, mas também de muitos fracassos. Olha o que ele diz aqui, né? Então, se mantendo naquela linha do que a gente veio falando até agora, a doença, gente, não é punição divina, né? Deus não está jogando dados, Ele não brinca com as nossas vidas, Ele nos ama incondicionalmente, do jeitinho que a gente é. A gente ainda erra, Ele ainda assim nos ama, porque Ele sabe que nós vamos nos melhorar, ou por vontade própria, ou com as situações que a vida nos impõe para que a gente desperte, e daí vem a vontade, né? Porque a vontade tem um significado muito forte na nossa vida, ela é de fundamental importância para que o nosso progresso, a nossa evolução aconteça. Então, assim, a punição divina, eu estou doente, é punição divina. Não podemos mais acreditar nisso, isso se acreditava bastante no passado, né? Tanto que na época lá de Jesus, mostrava, né, que se alguém da família ficasse doente, com uma doença séria, como aquela mulher que sangrava, a mulher hemorroíça, não podia mais viver com a sua família, ela tinha que sair, viver fora da cidade. As pessoas que tinham hanseníase, que era a lepra, né, tinham que sair da cidade. Quem era cego, era como se fosse um castigo de Deus, aquelas pessoas não eram bem vistas. Veja, isso é um pensamento muito retrógrado, né? Então, a doença não é punição divina, nós precisamos colocar isso na nossa cabeça. Porque até hoje ainda tem gente que acredita que quando fica doente, meu Deus, será que eu estou sendo punido por algo? Mas não é assim. A doença, ela sempre vai ter um propósito educativo, como falamos lá no início da live, mais explicadinho. Então, ela pode ser o meio, a doença pode ser a ferramenta que precisamos para alcançar a nossa saúde real, emocional, espiritual, física, mental, né? Claro que desde que eu olhe para essa doença com atenção, que quando eu estou com alguma doença, eu questione, né? Que eu busque entender a lição que está ali por trás dessa doença ou dos nãos, como ele diz aqui na mensagem, né? Atrás do não, qual é o sim que tenho? Qual é a lição nessa doença? Porque eu não quero a doença, né? Porque quando eu abro esse caminho, eu posso estar me liberando dessa doença, entendeu? São, como eu disse, não é uma regra, né? Como eu sempre digo, cada ser humano é um mundo, é um universo único. A José diz, eu também tenho uma doença, mas quem nesse mundo não tem exatamente, José? Olha, olha como é libertador, né? Estar com a mente tão esclarecida, tão mais aberta, e daí tu consegue ver que Deus está sempre conosco, né? Silaine, boa noite, seja bem-vinda. Então, desde que eu olhe para ela com atenção, né? O que nós falamos aqui. Se soubermos aproveitar cada prova que aparece na nossa vida, porque as provas, as provações nos testam, né? Provação é teste. Com certeza fazem com que nós desenvolvamos em nós resistência, força interior. E com isso nós teremos grandes aprendizados, nos tornamos com certeza mais fortes, não tenho dúvidas disso, até mais sábios se soubermos aproveitar, avançando rumo então a essa união com o divino, nesse Deus
que está aqui dentro de cada um de nós. Érica, Folivramos, boa noite, sejam bem-vindos. Por isso, ele também diz que a doença nos ajuda a entender e conquistar a saúde. Claro que essa provação que aparece na nossa vida, ela exige da gente que nós despertemos. E quando a gente desperta, a gente começa a mobilizar recursos que são internos para superar os sofrimentos. Então, parecem assim tudo coisas tão difíceis, tão longe, né, de nós. Não, tá tudo pertinho da gente. São pequenas coisas que a gente vai fazendo e vai mudando a nossa forma de pensar, a nossa rotina, nossos hábitos. Então, se a gente pensar quantos, por exemplo, alguém que fica doente, né? Quantos se obrigam a exercitar a paciência que nunca teve, tendo que ficar acamado, mesmo em casa ou até num hospital? É um exercício, não é? Também a resiliência de emergir, né? De levantar depois de sofrer tanto, né? Depois de muita dor. Levantar depois de enfrentar algum desafio, de superar um desafio. Isso traz força. Quantos aprendem a serem mais gratos por coisas que antes nem dava muita atenção, até reclamava porque tinha em abundância. Imagina alguém que tem uma vida muito corrida, né? Mulher, vamos pensar numa mulher que cuida da casa, leva os filhos para o colégio, tem que fazer serviço de banco para o seu trabalho, vai lá no seu trabalho. Então, é um corre-corre o dia todo. Aí, se uma pessoa que tem uma vida assim, tá reclamando, tô sempre cansada, tá difícil, aí no meio dessa caminhada aparece uma doença, recebe um diagnóstico de câncer. E ela vai precisar parar tudo, fazer químio, radioterapia, a vida dela vai mudar completamente, né? Ela vai sentir falta daquela vida corrida, daquilo que ela reclamava, mas não queria estar passando por essa situação. Então, certas doenças vêm para nos mostrar o outro lado, né? Como eu disse, nunca é regra, né? A gente vai percebendo, cada um com a sua história, com a sua situação, o que essa doença pode estar me ensinando. O que é essa situação difícil? Porque às vezes não é só uma doença, um problema, alguma situação que eu preciso resolver, né? Instigando assim a minha inteligência para eu resolver aquele problema. Maitê, boa noite, seja bem-vinda. E assim é que nós aprendemos, esse é o processo da vida, né? A jornada da vida, as provações, os altos e baixos que vão acontecendo, é para que a gente aprenda, para que a gente não caia de novo nos mesmos erros, né? Então, a gente percebe muitas vezes que temos na vida muitos presentes que não compreendemos, né? Joel, boa noite, seja bem-vindo, amigo. De Portugal, ó, sempre gosto de falar que a nossa live está internacional. Mas quando a gente supera desafios assim, realmente o natural é que a gente fortaleça as nossas fibras espirituais, né? E claro, sabemos que vai ter aquelas pessoas que podem passar muitas vezes por situações difíceis, são espíritos ainda recalcitrantes, que a gente fala, que teimam em se manter no erro, não querem olhar, não querem enfrentar aquela situação. E para esses, os desafios vão se repetindo, até que finalmente aprendam a lição, cada vez mais um pouquinho, e vai despertando, porque a gente não sabe a evolução de cada um, né? Porque todos nós, cada um aqui,
é uma evolução completamente diferente uma do outro. Então, o importante é que todos nós continuamos progredindo, que essa também é uma lei divina, a do progresso, né? Na vida, cada experiência, sendo ela positiva ou negativa, tem um propósito educativo. Então, eu friso essa parte porque realmente tudo que nos acontece não é punição, sempre tem propósitos educativos. O Joel tá de férias. Hoje podes ficar. Hoje não está cansado, não vai dormir, né? Porque lá em Portugal, que horas são, Joel? Já deve ser umas 11 horas, né? E o fracasso que ele fala aqui, né? O fracasso, ele traz uma dose de humildade. O que ele diz aqui? As vitórias não são apenas constituídas de pequenas conquistas, mas também de muitos fracassos. Então, esse fracasso, ele traz uma dose, sim, de humildade, ele incentiva a olhar para dentro de nós mesmos, né? Quando nós fracassamos, isso mexe demais com a gente, porque todos nós ainda temos aquele orgulho, né? Precisamos trabalhar isso em nós. E quando acontecem essas coisas, a gente precisa buscar entender aonde estão as nossas falhas. Por isso é tão importante olhar para dentro do nosso eu. E também não só as nossas falhas, quando a gente volta a olhar para o nosso eu íntimo, nós encontramos também nossas forças, as potências, aquilo que nós já conquistamos. E isso tudo promove crescimento pessoal. Conquistas e fracassos fazem parte da vida e são fundamentais ainda na nossa jornada evolutiva diante da evolução que nos encontramos. Gabriel, boa noite, seja bem-vindo. E a cada vitória, essas vitórias são resultado do nosso esforço, da nossa dedicação, das superações que já tivemos. Precisamos sempre comemorar cada vitória que temos com muita alegria, é importante. A enfermidade nos ajuda a entender e a conquistar a saúde. Aí ele diz assim: só encontra o caminho aquele que está perdido. Interessante, né? Quem de nós já não se sentiu perdido em algum momento da vida, né? Em meio a dificuldades, a incertezas, crises existenciais. E quando isso acontece, nós sempre queremos encontrar respostas, né? Quando não entramos no modo da fuga, que é muito tóxico, muito perigoso, quando já estamos um pouco mais despertos, nós queremos encontrar respostas, encontrar um caminho de luz, iluminado, que nos faça sentir seguros, né? Ninguém quer viver nessa insegurança, na incerteza, no meio da dificuldade. Então, nós vamos em busca desse caminho. Isso é o saudável. O problema maior realmente está naqueles que não reconhecem que estão perdidos. Porque tem isso também, né? Reconhecer que sim, nós vivemos altos e baixos, exige de nós humildade, certo? Para muitos a ideia de de sentir-se vulnerável, ainda é sinal de fraqueza, eles ainda acreditam que é sinal de fraqueza. Por isso vivem nessa negação, buscam nas fugas, né, respostas que não vão encontrar. E são realmente pessoas extremamente orgulhosas, porque, como eu disse, orgulhosos nós todos ainda somos, né, em vários níveis, mas as pessoas extremamente orgulhosas não admitem que sim, são vulneráveis em algumas situações da vida,
certo? Leninha, boa noite, seja bem-vinda. Outra frase que ele traz: só se cura quem está enfermo, né? Então, gente, eu trouxe aqui um verso psicografado pelo Chico Xavier, pelo espírito Múcio Teixeira. Eu não conhecia também esse autor espiritual. E eu achei tão bonito. Ele diz assim: verdade da própria vida, das mais limpas e evidentes. Até chegarmos a Deus, todos nós somos doentes. Quando a gente lê assim, né, todos nós somos doentes, dá uma coisa, né, a gente não quer admitir, é aquela coisa da vulnerabilidade. Precisamos ser humildes e entender que sim, ter orgulho ainda é doença, ter egoísmo ainda é doença, ainda não é doença, né? Eu não ser uma pessoa paciente é doença. Então, sim, todos nós ainda somos doentes, vejam bem. Na verdade, nós precisamos entender outra coisa, que não há doenças e sim doentes. Porque nós somos os doentes da alma. Né? Jesus esteve aqui na Terra e jamais adoeceu. Por quê? Será porque Jesus nunca adoeceu? Porque ele era saudável em espírito, totalmente purificado, um ser crístico, né? E é isso que proporciona saúde ao corpo. Se eu me torno saudável em espírito, eu vou retirando essas camadas, vou me curando. A cada vida que eu venho, eu melhoro mais um pouquinho, mais um pouquinho, mais um pouquinho. Um dia eu também vou me purificar, né? Então, é nesse momento que eu não ficarei mais doente, quando eu já estiver curado na minha alma. Aqui eu gostaria de indicar, para quem não assistiu, a live deste livro, que é o programa 17, tá? Porque assim vai fazer mais sim, Criança Cura. Foi uma live muito linda, minha favorita de todo o livro até agora. Quem não encontrar ali nas lives gravadas, pode me chamar no direct, que eu tenho tudo salvo, eu mando para você, viu? Mas vale a pena mesmo assistir esse programa 17, A Criança Cura, porque lá a gente compreende que a doença, na verdade, é um sintoma, né? Mostrando que algo não está bem. Lá no meu mundo interior. E a gente buscou a nossa criança interior, foi um programa muito bonito. Então, para que essa cura aconteça, o Thiago também gostou. Que bom, é a minha favorita. Para que essa cura aconteça, é preciso fazermos um caminho, que é o da busca interior, né? O autoconhecimento, o autodescobrimento, sempre caímos nessa porque é a necessidade do nosso espírito nesse momento, tá? É nessa exploração íntima que vamos nos autoconhecendo, descobrindo aí as nossas falhas e potencialidades, facilitando muito a conquista das virtudes que vão fazer luz para o nosso sentir, esse sentir que vai nos aproximar ainda mais de Deus, de Jesus, desse mundo espiritual, do reino de Deus em nós, né? Que é o mundo real, né? Esse nosso mundo interior. Lúcia, boa noite, seja bem-vinda. E a maior luminosidade que nós vamos encontrar e que nós podemos alcançar é o amor, né? E ele diz: só sabe amar aquele que andou pelo deserto da solidão. Olha que dureza, hein? A frase bem dura, né? Mas quando nos amamos, não sentimos mais solidão, né? Porque estamos nesse momento em que nós praticamos o auto-amor, que nós estamos já nesse caminho, a gente já começa a sentir que estamos sendo verdadeiramente preenchidos, né? Para aprender isso,
são necessárias as provas da vida. Elas vêm sempre através do amor ou da dor, como nós também já falamos há pouco, né? No começo, no meio da live aí. A pessoa que já aprendeu a amar, ela não sente exatamente a solidão, ela vai sentir em alguns momentos aquela solitude que a gente fala, né? Que é aquele momento gostoso, onde a gente se curte. Essa pessoa ela não sofre mais de solidão, porque ela sabe que, na verdade, ela nunca está só, que Deus sempre está com ela. Ela sente essa proximidade de Deus no coração. Ela sente a presença amorosa da energia de Jesus sempre com ela, né? Ela sabe que tem o seu anjo da guarda com ela. Tem pessoas que na vida ela tem com quem contar, que ela sempre vai valorizar cada pessoa que passa na vida dela, né? Essas pessoas que se amam já se libertaram bastante do orgulho, sabe? De pedir ajuda, né? Quando precisar. Eu era uma pessoa que tinha muita dificuldade de pedir ajuda. Vejam o que o orgulho faz com a gente, né? Isso tudo é sobre auto-amor. A pessoa se torna forte por ter atravessado o deserto, por ter realizado diálogos positivos consigo mesmo, com seu mundo íntimo, por ter superado os desafios. Essas pessoas enxergam que não há rejeição de Deus, que não há punição de Deus para com ela. Cada pessoa que passa por nós, que trouxe às vezes um momento difícil para a nossa vida, eles só deram aquilo que eles tinham. Então a gente começa com um olhar mais amadurecido a sentir por essas pessoas também compaixão. Quem tem compaixão já está começando aí a transbordar o amor, né? Então ela enxerga ainda que o que surge à sua frente não são dificuldades, são caminhos novos, né? Ela sente sempre esperança. Então vale a pena a gente construir esse auto-amor, porque o reino de Deus é amor, né? Vocês concordam comigo? E esse reino de Deus está em nós. Então, quando eu sinto amor, o que acontece? A conexão foi realizada com sucesso. Estamos com Deus. Vale a pena, né? Continuando, somente encontra a plenitude de viver aquele que sentiu o vazio existencial. Somente se torna virtuoso aquele que passou pela estrada do erro. Por isso a gente não pode julgar a ninguém. Todos nós erramos. Todos nós ainda podemos errar, todos nós já erramos no passado, em outras vidas. Não podemos julgar a ninguém. O ponto mais escuro da noite é onde se inicia o alvorecer de um novo dia. Visitado pela dor, não se entregue ao desalento. Siga em frente, porque você está a poucos passos de encontrar a cura para suas dificuldades. Ore e confie. O médico Jesus está atento e por perto. Caminhe, ainda que a passos lentos. Saiba que a resolução de todo e qualquer problema somente surge se você não desistir de viver. Então, não importa, né, pessoal, em qual ponto nós estejamos dentro da nossa evolução. Cada um, na sua evolução, totalmente diferente um dos outros, cada um está vivendo nesse momento a sua melhor versão. É isso que importa. A preciosidade desse nosso encontro aqui, por exemplo, das palavras lidas hoje aqui do De Luca. Gente, isso tudo não tem preço. Quanta positividade nós trocamos
nessa energia amorosa, nas palavras, né? Em tudo que nas trocas aí do pessoal que escreve também nos comentários. Quanta positividade, quanto conteúdo esclarecedor que nutre cada momento a nossa alma. Isso não se perde, sabe por quê? Porque são verdades. Elas reverberam no meu eu superior. Quando estivermos passando por alguma dificuldade, né? Amanhã, na semana que vem, no mês que vem, no ano que vem, tudo que nós ouvimos aqui de coisas boas, dessas verdades trazidas por Jesus, pelo Espiritismo, o nosso inconsciente, ele vai buscar lá esse conhecimento, se ele fez sentido no seu coração, né? Então, ele vai ajudar a enfrentar as dificuldades com mais serenidade. Vocês entendem o quanto é importante, quanto esse momento nosso aqui é valioso para cada um de nós? Por isso, oremos sempre, confiemos, Deus é por nós. Jesus está no leme. Ele está atento, como diz aqui a mensagem, né? Não importa se os nossos passos ainda são aqueles passos de formiguinha ou se a gente já consegue subir aí algum degrau. O que importa é que estamos nessa jornada juntos. E quantos, né? Somos aqui na Terra. E podem ter certeza que não é por acaso que nós estamos aqui hoje, nessa live, juntos. Então, aproveitemos sempre, cada oportunidade, cada minuto, as coisas boas da vida, com respeito, né? Com equilíbrio. Lembrando que nós temos deveres e direitos, porque nós queremos muitas vezes ter só os direitos e esquecemos dos deveres, né? Isso é muito importante a gente estarmos bem conscientes. É assim que estaremos mais preparados e cada vez mais seguros diante do aprendizado que cada dia nos traz. Seja esses momentos bons e os momentos difíceis que aparecem. Então, a cada novo dia, sim, há promessa de recomeço, de dias melhores. A fé e a perseverança, elas são essenciais para que a gente continue seguindo em frente. Fé e perseverança. E eu trouxe até para finalizar, eu coloquei no Stories, acho que foi segundo ou domingo, uma parte, uma frase, um trecho desse livro que eu adoro, Sabedoria Todo Dia. Ele é do Lorival Lopes. E diz assim, me chamou muito a atenção esse texto. A fé forte é como uma voz forte. Então, a fé forte ecoa no coração, na mente e na alma. Tremem ao ouvi-la os pensamentos de incerteza, de medo, de desesperança, que saem rapidamente. Eu achei muito bom. Tremem ao ouvir os pensamentos. Olha só, nós precisamos sempre fortalecer a nossa fé, né? E assim nós terminamos a live de hoje. Quem tiver a sua aguinha, como sempre, vamos fazer a nossa prece, deixando a aguinha ali do lado, pedindo ao nosso anjo da guarda, que traga aquele remedinho que cada um de nós precisa, né? Da natureza, fluidificando a nossa água através da energia amorosa de Deus. Jana, boa noite, nós estamos já encerrando com a prece. Agradecer muito a presença de cada um de vocês por todas as colaborações, por essa troca maravilhosa de energia amorosa. E vamos para a nossa prece, né? Quem quiser fechar os olhos, sinta-se à vontade. Podemos visualizar o Mestre Jesus, nosso irmão maior, que nos ama tanto, que está sempre conosco, nos auxiliando nessa conexão com Deus,
trazendo essa energia maravilhosa e de amor incondicional que Deus tem por nós, sentindo, nos preenchendo com essa luz de cura, de amor, de bondade, de força, coragem e esperança. Precisamos da esperança. Que essa luz nos preencha e que ela transborde de nós, refletindo e chegando até as pessoas que nós amamos, aos nossos familiares, aos conhecidos, aos vizinhos, chegando assim e transbordando em toda a nossa casa, limpando cada cantinho do nosso lar, iluminando tudo, levando paz, harmonia, cura, harmonia, muita harmonia. E que a nossa casa esteja repleta dessa luz amorosa, o nosso lar, o nosso templo. Que as nossas orações fortaleçam sempre essa luz e essa conexão com Deus. E agora essa luz se espalha, ela cresce, cresce, e vai envolvendo a nossa cidade, o nosso país, vai envolvendo o nosso planeta Terra, e fazendo chover bênçãos, aonde precisar, Senhor, nos cantinhos desse mundo onde haja dor, onde haja incerteza, onde haja dúvida, para que esses corações se sintam consolados, para que se sintam abraçados por Deus, por Jesus. Que cada família receba, Senhor, as tuas bênçãos. Não importa a configuração de cada família, mas que toda família receba, Pai, o teu amor nesse momento, trazendo paz, união, muito amor. E que Deus assim nos abençoe, que tenhamos uma noite de sono tranquilo e que Jesus esteja sempre presente no nosso coração, no nosso pensamento, nas nossas palavras, através dos ensinamentos que Ele deixou e da sua energia amorosa. E que assim seja, graças a Deus. Que Deus abençoe a todos vocês, todos nós, e que estejamos aqui na quarta-feira que vem com muito amor e muita alegria. Tchau, pessoal, até lá. Bye, bye.